Existe um momento específico em que um comandante de submarino percebe que não vai escapar. Não é quando o primeiro padrão de cargas de profundidade explode ao redor do casco. Não é quando o sonar inimigo trava contato. É quando ele ouve um som que nenhum submarinista jamais quer ouvir. Um som que significa que a morte está caindo literalmente sobre sua cabeça sem que possa fazer absolutamente nada para evitá-la. O som de projéteis Hedgehog entrando na água acima dele. 24 bombas de contato caindo em padrão circular perfeito, cada uma esperando tocar o casco para detonar. E naquele segundo final, antes das explosões que rasgarão o metal e deixarão entrar o oceano, ele entende que foi caçado por algo contra o qual não tinha chance. Maio de 1944. Águas escuras ao sul de Bougainville, nas Ilhas Salomão. O comandante do submarino japonês RO-116 ouviu aquele som. Seus olhos se arregalaram. Gritou ordem desesperada para mergulho de emergência, sabendo que era inútil. E então seu mundo explodiu em fogo e água do mar congelante. Era o segundo submarino em 2 dias que o US England enviava para o fundo. Mas não seria o último, porque o England estava apenas começando uma caçada que reescreveria os livros de tática antissubmarina e aterrorizaria a marinha japonesa de forma tão completa que eles literalmente mudariam todas as suas rotas operacionais para evitar uma única área do Pacífico, onde aquele contratorpedeiro caçava. Mas para entender como um único navio conseguiu fazer o impossível, como 72 horas de caça se transformaram em pesadelo para o Império Japonês, precisamos voltar algumas semanas e compreender o que estava acontecendo nas águas ao redor das Ilhas Salomão. Maio de 1944. O Japão estava perdendo a guerra no Pacífico de forma lenta, mas inexorável. Ilha após ilha caía para os americanos. Bases que haviam custado sangue para capturar eram abandonadas, guarnições inteiras ficavam isoladas, cortadas de suprimentos. Mas o alto comando japonês não estava disposto a abandonar seus homens completamente. Desenvolveram o que internamente chamavam de Tokyo Express submarino, uma operação desesperada usando submarinos para levar suprimentos vitais, munição, comida e reforços para guarnições isoladas que não podiam mais ser alcançadas por navios de superfície. Não era eficiente, não era ideal, mas era tudo que tinham. Os submarinos escolhidos para esta missão eram da classe Kaichu, pequenos, relativamente rápidos, projetados originalmente para patrulhas costeiras de curta distância. Não eram os gigantes submarinos que o Japão usava para operações oceânicas. Eram navios mais modestos, mas perfeitos para navegar perto de ilhas, entrar em portos à noite, descarregar rapidamente e desaparecer antes do amanhecer. Em maio de 1944, pelo menos 6 desses submarinos estavam operando na área da Salomão, tentando manter guarnições vivas, levando esperança na forma de arroz, balas e reforços. E os americanos sabiam disso. Inteligência havia quebrado códigos navais japoneses suficientes para saber que submarinos estavam operando na área. Conheciam aproximadamente suas rotas. Sabiam que eram alvos vulneráveis se pudessem ser encontrados. O desafio era encontrá-los. Submarinos são fantasmas do oceano, especialmente nas águas escuras e profundas ao redor de ilhas vulcânicas, onde correntes, temperaturas variáveis e topografia submarina complicada tornam detecção por sonar notoriamente difícil. Mas a Marinha Americana tinha uma nova arma, e essa arma estava montada na proa do USS England. O Hedgehog não era uma carga de profundidade tradicional. Era um sistema de lançamento múltiplo que disparava 24 projéteis simultaneamente em padrão circular à frente do navio. E diferente de cargas de profundidade que explodiam a uma profundidade pré-determinada, os projéteis Hedgehog só detonavam no contato direto com algo sólido, como o casco de um submarino. Isso significava 2 coisas revolucionárias. Primeiro, se você ouvisse explosões, sabia com certeza que havia atingido o alvo. Segundo, o padrão de ataque não perturbava a água com explosões prematuras, permitindo manter contato de sonar durante todo o ataque. Era uma mudança fundamental em tática antissubmarina, e o USS England tinha tripulação treinada para usá-la com precisão mortal.
O England fazia parte de um grupo Hunter-Killer, composto por 3 contratorpedeiros, ele próprio, o USS Raby e o USS George. Navegavam em formação triangular, varrendo metodicamente áreas onde inteligência sugeria que submarinos japoneses poderiam estar operando. Era trabalho tedioso, horas de navegação ouvindo pings de sonar, a maioria falsos alarmes, contatos que se revelavam ser cardumes de peixes, correntes, ecos de fundo. Mas ocasionalmente, muito ocasionalmente, o sonar detectava algo diferente. Um eco que se movia de forma errada, que tinha forma metálica, que tentava evitar detecção. E quando isso acontecia, a caçada começava. 23 de maio de 1944. Noite. O grupo estava varrendo águas ao sul de Bougainville quando o sonar do England captou contato. Fraco inicialmente, mas se fortalecendo conforme se aproximavam. O operador de sonar, veterano com anos de experiência distinguindo ecos reais de fantasmas, chamou o comandante. "Tenho algo sólido." Movendo-se lentamente, perfil consistente com o submarino. O comandante do England, Walton Pendleton, ordenou aproximação cautelosa. O protocolo era claro. Confirmar o contato, estabelecer padrão de movimento, coordenar com outros navios do grupo para cercar o alvo e então atacar quando tivessem certeza absoluta. Não podiam desperdiçar munição em falsos positivos e não podiam arriscar deixar um submarino escapar por impaciência. Conforme se aproximavam, o contato se tornava mais definido. Era definitivamente um submarino, navegando a apenas 2 ou 3 nós, velocidade típica de embarcação tentando ser silenciosa, tentando passar despercebida. O RO-104, embora eles não soubessem seu número ainda, estava fazendo exatamente o que deveria fazer. Movimento lento, profundidade moderada, curso irregular. Mas não era suficiente. O sonar do England era operado por homens que sabiam distinguir submarino de baleia, que podiam ler ecos como outros homens liam livros. Pendleton posicionou seu navio cuidadosamente. O Hedgehog tinha alcance limitado. Precisava estar quase diretamente sobre o submarino para padrão de ataque ser eficaz. Muito perto e o submarino poderia manobrar para evitar. Muito longe e os projéteis cairiam fora do padrão necessário. Tinha que ser perfeito. Ordenou primeira salva. 24 projéteis dispararam da proa com sons de trovão metálico, voaram em arco e entraram na água formando círculo. E então, silêncio. Segundos se esticaram como horas enquanto os projéteis afundavam. O RO-104 tentou mergulhar mais fundo, percebendo tarde demais que estava sob ataque, mas não havia tempo. Não havia profundidade suficiente. 3 explosões simultâneas sacudiram a água. Contato confirmado. O submarino havia sido atingido. Detritos começaram a subir, óleo espalhou-se na superfície em mancha reveladora, e bolhas de ar indicavam que o casco havia sido rompido. O RO-104 estava morrendo. Mas Pendleton não celebrou, porque sabia que onde havia um submarino, provavelmente havia outros. Os japoneses raramente operavam sozinhos nestas missões de suprimento. Enviavam múltiplos submarinos para aumentar chances de pelo menos um completar a missão. Então ordenou que o grupo continuasse varrendo. E tinha razão. 24 de maio, menos de 24 horas após o primeiro afundamento. O England estava novamente em patrulha quando o sonar captou outro contato. Este era diferente, mais fraco, mais profundo, movendo-se de forma mais irregular. O ROA-116 era comandado por oficial mais experiente que havia estudado relatórios de ataques a outros submarinos. Sabia que americanos estavam usando novas táticas. Estava tentando manobras evasivas mais sofisticadas, mudando profundidade frequentemente, fazendo curvas súbitas, reduzindo velocidade até quase parar e depois acelerando brevemente. Tentava confundir o sonar, quebrar o contato de rastreamento. E funcionou, parcialmente. O England perdeu contato 2 vezes durante a aproximação. Mas cada vez, o operador de sonar conseguiu recuperá-lo, ajustando frequências, filtrando ruído de fundo, usando experiência e instinto tanto quanto tecnologia. E lentamente, metodicamente,
Pendleton manobrou seu navio para a posição de ataque. Primeira salva de Hedgehog falhou. Os projéteis caíram onde o submarino deveria estar, mas ele havia manobrado no último segundo, escapado do padrão. Não houve explosões, significando todos erraram. O RO-116 aproveitou a confusão para tentar mergulho profundo de emergência. Mas Pendleton já estava recarregando, já estava recalculando. Segunda salva foi lançada com ajustes baseados no movimento previsto do submarino, e desta vez, várias explosões ecoaram através da água. O RO-116 foi atingido múltiplas vezes. Seu casco se rompeu em vários pontos. A água do mar entrou com pressão devastadora. A tripulação tentou desesperadamente selar compartimentos, mas era inútil. O submarino inclinou, perdeu controle, continuou afundando além de sua profundidade de colapso. Em algum ponto durante a descida, enquanto luzes piscavam e homens gritavam, o casco implodiu completamente. Morte instantânea para todos a bordo. O England havia reclamado seu segundo submarino em 2 dias, mas ainda não estava satisfeito. Porque enquanto recuperavam equipamento e se preparavam para continuar patrulha, inteligência transmitiu novo relatório. Mais submarinos japoneses haviam sido detectados na área por aeronaves de reconhecimento. As coordenadas sugeriam que estavam tentando alcançar guarnições isoladas antes que americanos pudessem interceptá-los. O grupo Hunter Killer recebeu ordens para continuar varrendo, e 26 de maio, 2 dias após o segundo afundamento, fizeram contato novamente. Este seria diferente. Seria uma caçada que testaria limites de resistência, paciência e habilidade tanto dos caçadores quanto da presa. O RO-108 era veterano. Havia sobrevivido a múltiplos ataques americanos. Seu comandante sabia todas as táticas de evasão. Tinha escapado de situações aparentemente impossíveis. E quando o sonar do England o detectou, ele já estava preparado. Não tentou fugir imediatamente. Em vez disso, virou em direção ao England, acelerando subitamente. Era tática agressiva, arriscada. A ideia era passar sob o contratorpedeiro antes que pudesse atacar. Usar seu próprio barulho de hélices como cobertura. Emergir do outro lado e escapar enquanto o navio americano virava. Quase funcionou. O England perdeu contato quando o submarino passou por baixo. Mas o USS Raby, navegando em formação, manteve o contato em seu próprio sonar. Transmitiu coordenadas. E quando o RO-108 emergiu do outro lado, pensando que havia escapado, encontrou o England já virando para a nova posição de ataque. Pendleton não hesitou. Lançou primeira salva de Hedgehog. O RO-108 tentou curva de 90 graus, manobra de emergência para evitar o padrão de projéteis. Mas estava navegando rápido demais. Não conseguiu virar apertado o suficiente. Vários projéteis Hedgehog atingiram sua seção de popa, explodindo contra os motores e tanques de combustível. As explosões foram catastróficas. A popa do submarino literalmente se separou do resto do casco. A seção frontal, ainda com alguns compartimentos intactos, começou a afundar descontroladamente. Homens presos dentro sabiam que estavam morrendo. Alguns tentaram escapar através de escotilhas de emergência, mas a profundidade era grande demais. A pressão os matou antes que alcançassem a superfície. O RO-108 desapareceu nas profundezas, levando sua tripulação e sua carga de suprimentos vitais. Terceiro submarino em 4 dias. O USS England estava estabelecendo o recorde que permaneceria imbatível. 3 submarinos confirmados afundados em menos de uma semana por um único contratorpedeiro. Era estatisticamente extraordinário, taticamente brilhante. Mas ainda havia trabalho a fazer, porque o mais perigoso de todos os submarinos japoneses na área ainda estava operando. O RO-105 era mais moderno que os outros, classe Kaishu 6 com melhor equipamento, mais silencioso, mais manobrável, e era comandado por um dos melhores oficiais submarinistas da frota imperial japonesa, homem com anos de experiência, que havia afundado navios aliados, que conhecia táticas americanas intimamente. Quando recebeu relatórios via rádio de que 3 submarinos haviam sido perdidos na mesma área em dias consecutivos, entendeu que algo diferente estava caçando.
Não era sorte, não eram ataques oportunistas, era operação coordenada, provavelmente com novos equipamentos. Então decidiu mudar seu perfil operacional. Navegaria principalmente submerso, mesmo que consumisse mais bateria. Evitaria padrões previsíveis. Mudaria a profundidade constantemente. Seria fantasma ainda mais difícil de detectar. 30 de maio. Um avião PBY Catalina em patrulha de reconhecimento detectou o RO-105 navegando na superfície para recarregar baterias. Transmitiu coordenadas para o grupo Hunter Killer. Mas quando England, Reb e George chegaram à posição reportada, o submarino já havia mergulhado. Estava ali em algum lugar nas águas escuras, mas onde exatamente? Começou a perseguição mais longa e exaustiva da história do USS England. O RO-105 estava jogando para vencer, usando cada truque que conhecia. Navegava em círculos apertados para confundir rastreamento. Mudava de profundidade dramaticamente, subindo e descendo para cruzar camadas térmicas que distorciam sonar. Ocasionalmente parava completamente, ficando imóvel no fundo, esperando que os contratorpedeiros perdessem contato e se afastassem. E funcionava, repetidamente. O England ganhava contato, se aproximava para ataque, e o submarino desaparecia. O Reb assumia, rastreava, perdia contato. O George tentava, falhava. Isto continuou por horas, depois por um dia inteiro. A tripulação dos 3 contratorpedeiros estava ficando exausta. Operadores de sonar tinham olhos vermelhos de tanto fixar em telas, ouvidos doendo de escutar pings intermináveis. Mas ninguém desistia, porque sabiam que este era o último submarino do grupo. Se ele escapasse, toda a missão seria comprometida. E sabiam que sua presa estava igualmente exausta, provavelmente com bateria se esgotando, ar ficando viciado, tripulação desesperada. Era teste de vontades tanto quanto de tecnologia. 31 horas após contato inicial, o RO-105 cometeu seu primeiro erro real. Provavelmente por desespero, talvez por confusão causada por falta de oxigênio adequado, o comandante decidiu tentar manobra agressiva. Quando o USS Reb estabeleceu contato e começou a aproximação, o submarino virou diretamente em sua direção, acelerando, tentando passar por baixo novamente. Mas desta vez, o England estava perfeitamente posicionado. Pendleton havia antecipado exatamente esta manobra. Havia posicionado seu navio onde o submarino emergiria se tentasse a tática. E quando o RU-105 apareceu em seu sonar, estava no ângulo perfeito para ataque sem possibilidade de evasão. Pendleton ordenou salva completa de Hedgehog sem hesitação. 24 projéteis voaram e entraram na água. O RO-105 tentou desesperadamente mergulhar, mas era tarde demais. Estava em posição errada, movimento errado. 3 explosões massivas sacudiram o oceano. Os projéteis haviam atingido o submarino em pontos críticos, rompendo o casco de pressão em múltiplos locais simultaneamente. O submarino não teve chance de lutar pela sobrevivência. Implodiu quase instantaneamente sob pressão combinada das explosões e da água do mar. A superfície explodiu em erupção massiva de ar, óleo e detritos. Pedaços de metal, equipamento pessoal, documentos, tudo subiu formando coluna que podia ser vista a quilômetros. O RO-105 estava morto. E com sua morte, o Tokyo Express submarino na Salomão estava efetivamente destruído. 4 submarinos japoneses em 7 dias, todos afundados pelo USS England. Era recorde absoluto. Algo que nenhum outro navio de superfície conseguira ou conseguiria durante toda a guerra. Mas o impacto real desta façanha ia muito além dos números frios de submarinos afundados. Era o efeito psicológico. Quando relatórios chegaram ao alto comando naval japonês, descrevendo a perda de 4 submarinos numa área específica em apenas uma semana, todos caindo vítimas aparentemente do mesmo caçador, o pânico se instalou. Não era normal. Não era estatisticamente possível segundo seus próprios cálculos. Significava que americanos tinham algo novo, alguma tecnologia ou tática que tornava suas antigas formas de operação suicidas. E a resposta japonesa foi drástica e reveladora. Emitiram ordens para todos os submarinos operacionais no Pacífico Sul evitarem completamente as águas ao redor das Ilhas Salomão. Rotas foram mudadas,
Missões foram canceladas. Guarnições foram deixadas sem suprimento porque ninguém estava disposto a navegar para aquela área onde o fantasma caçador esperava. Referiam-se internamente ao USS England como o Diabo de Aço, submarino que não era submarino. Algo que podia detectá-los quando eram indetectáveis, que podia matá-los quando eram imortais. O medo havia se tornado operacionalmente paralisante. E esse medo tinha custo mensurável. Guarnições japonesas isoladas na Salomão começaram a morrer de fome, não por falta de suprimentos disponíveis, mas porque ninguém conseguia entregá-los. Operações foram comprometidas. Inteligência estratégica foi perdida. Tudo porque um único contratorpedeiro havia provado ser caçador tão eficaz que mudou completamente o cálculo de risco. O almirante William Halsey, comandante das forças do Pacífico Sul, ao ser informado dos afundamentos, teria dito algo que resumia perfeitamente a conquista. O England sozinho fez mais para interromper operações submarinas japonesas nesta área do que esquadrões inteiros de contratorpedeiros fizeram em meses. Não era exagero. Era a avaliação sóbria de impacto tático. Mas para a tripulação do England, especialmente para Walton Pendleton e seus operadores de sonar, a reação era mais modesta. Haviam feito seu trabalho, haviam caçado eficientemente, haviam usado treinamento e tecnologia para vencer. Não se viam como heróis, viam-se como profissionais fazendo tarefa difícil da melhor maneira possível. E quando o England finalmente retornou à base após sua patrulha recorte, foram recebidos com honras, condecorações, reconhecimento de superiores, mas também com algo mais importante, respeito de outros marinheiros que entendiam o que haviam conquistado. Porque caçar submarinos não é glamouroso. Não há glória óbvia em passar dias ouvindo sonar, em lançar padrões de armas contra alvos invisíveis, em nunca ver o inimigo que você matou. Mas é absolutamente vital. Submarinos eram ameaça existencial para linhas de suprimento aliadas. Um único submarino operando livremente poderia afundar transportadores, interromper comboios, causar dano desproporcional ao seu tamanho. Eliminar 4 submarinos em uma semana era remover 4 ameaças que poderiam ter causado dezenas de afundamentos ao longo de meses. Era salvar vidas de marinheiros mercantes, de soldados sendo transportados, de civis em navios de evacuação. A matemática era brutal, mas clara. E o USS England continuou sua carreira de caça com sucesso notável. Afundaria mais submarinos em patrulhas subsequentes, estabelecendo-se firmemente como o contratorpedeiro mais letal em guerra antissubmarina de toda a Marinha Americana. Mas nada se compararia àquela semana em maio de 1944. Aquelas 72 horas de caça perfeita onde tudo funcionou exatamente como deveria. Onde tecnologia, treinamento, tática e um pouco de sorte convergiram para criar resultado que mudou operações inimigas. Então, quando exatamente foi o momento em que um contratorpedeiro mudou o equilíbrio no Pacífico? Não foi um momento único e glorioso. Foi série de decisões corretas ao longo de dias tensos. Foi operador de sonar mantendo contato quando o eco quase desaparecia. Foi comandante esperando o segundo extra antes de ordenar fogo. Foi projetista que desenvolveu Red Hog, criando arma que finalmente dava a caçadores vantagem real. Foi cada marinheiro na sala de máquinas mantendo motores funcionando perfeitamente. Foi sistema inteiro funcionando como deveria. E foi também o medo que criou. O medo que espalhou através da marinha japonesa quando perceberam que águas que pensavam dominar agora continham predador contra qual não tinham defesa efetiva. Essa é a lição das 72 horas do USS England. Que impacto estratégico nem sempre vem de batalhas épicas com milhares de homens. Às vezes vem de pequeno navio com tripulação dedicada fazendo trabalho mortal com eficiência metodológica. Que tecnologia sozinha não vence guerras, mas tecnologia nas mãos certas, operada por pessoas treinadas, aplicada com tática inteligente, pode mudar equações fundamentais. E que medo é arma tão poderosa quanto torpedos. Quando você faz inimigo temer a área inteira do oceano, quando faz ele mudar todas as operações para evitar confronto, você venceu sem disparar mais um único tiro.
Os 4 submarinos japoneses no fundo do oceano ao redor das Salomão são monumentos a essa verdade. E os homens do USS England que os colocaram lá merecem ser lembrados não como assassinos, mas como profissionais que dominaram o ofício mortal e o executaram com precisão, que salvou incontáveis vidas do próprio lado. Essa é glória real de guerra, não heroísmo cinematográfico, mas competência letal aplicada no momento e lugar certos.